Maria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá firme, Maria? Firme. Ai, que bom. Você tem o livro Céu e Inferno, Maria? Eu tenho, só que eu estou estudando ele, eu não sei se eu coloquei ele, eu fui procurar ele hoje, não encontrei. Mas Tem, aí na próxima eu já vou. porque hoje nós não vamos compartilhar a tela, Hum, mas se você quiser depois pegar o seu livro ou só escutar a gente, sem problema, viu? Fica à vontade. tá bom, obrigada. Nós, então, né, a turma toda aí, nós estamos na segunda parte, no capítulo 8º, Expiações Terrestres, e nós vamos ler outra mensagem daquela mendiga. Olha o Antônio Carlos. Olha, ele está lá no Luz e Amor. Certo? Ele não entrou na reunião, vai assistir. Então, vem fiscalizar, ver se eu estou fazendo direito dela. Essa não, hein, gente? Ué, mas ele não entrou, não. Bom, então, tem outra mensagem daquela mendiga, né? Lembra? A Juliane Marie. Juliana Maria, né? Ela, lembrando dela, né? Que ela era aquela mendiga, né? Que veio resgatar na última encarnação. Você quer ler, Verinha, o texto? Eu sou ruim de leitura É. para interpretação. Aham. Bom, eu começo a ler, depois eu vou dividindo com a Ana, com o João, se a Maria quiser ler, então vamos lá. Mais uma mensagem dela. Tendo sido evocada na Sociedade de Paris, a 10 de junho de 1864, o espírito Gilliane Marie ditou a seguinte comunicação. Olha lá, vamos ver o que ela vai dizer. Obrigado, porque me admitiste em vosso meio, caro presidente. Sentistes bem que minhas existências anteriores foram mais elevadas do ponto de vista social. E se voltei para sofrer a prova da pobreza, era para me punir de um vão orgulho que me fazia repelir quem fosse pobre e miserável. Está justificando, né? Porque se ela nasceu mendiga, é porque quando ela era endinheirada, né? Ela desrespeitava os menos favorecidos, né? Então, ela já contou isso antes, agora nesse texto ela vai falar outra vez. Então sofri essa lei justa de Talião, que me tornou a mais horrenda mendiga dessa região. Porém, como que para provar a bondade de Deus, eu não era repelida por todos. Isto era todo o meu receio. Suportei minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, de onde não devia mais voltar a esta terra de exílio e de calamidade. Que felicidade o dia em que nossa alma, ainda jovem, puder entrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque eu também amei e sou feliz por ter encontrado os que me precederam. Obrigado a esse bom senhor A, que é o Allan Kardec, né? Ele me facultou a expressão do reconhecimento e sem a sua mediunidade... Não sei se é Allan Kardec, não, né? Você acha que é Allan Kardec, Ana? Às vezes é o médio, né? Que começava com o nome A, a gente não sabe, né? Então, obrigada a esse senhor, a esse bom senhor A, ele me facultou a expressão do reconhecimento e sem a sua mediunidade eu não lhe poderia agradecer e provar-lhe que minha alma não esquece as felizes influências do seu bom coração e recomendar-lhe que propague a sua divina crença. Ele é chamado a recolher as almas transviadas que se convença bem do meu apoio. Sim, eu lhe posso retribuir ao cêntuplo o que ele me fez, instruindo-o na via que seguisse. Agradecei ao Senhor por haver permitido que os espíritos vos possam dar instruções para encorajar o pobre em suas penas e deter o rico em seu orgulho. Tratai de compreender a vergonha que há em repelir o infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de que eviteis, como eu,
de ter de expiar as vossas faltas nessas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo, a ponto de ser desconsiderado escória da sociedade. Julienne Marie. Vocês estão lembrando da vida de quando ela era rica? Que nós estudamos a semana passada? Que ela era muito rica, né? Lembraram? Ela morava lá em Loire, até a Ana explicou, né, sobre a região. Não, ela morava lá quando ela era pobre já. E ela era muito orgulhosa, né? É. Esqueci a vida dela de rica, só lembrei de pobre. Ela não entra, assim, acho que muito em detalhes, mas ela era orgulhosa, né? E os subalternos, as pessoas que não tinham condições financeiras, só que aí depois ela retoma tudo isso, né? Porque aí, nessa encarnação, ela vem miserável, ela vem numa vida miserável, ela fala, né? E enferma, não podia trabalhar, aí ela tinha que mendigar, né? Ela tinha que mendigar. E aí, quando ela chegou na velhice, os recursos dela eram poucos, né, coitada? Porque já tinha uma vida de penúria, aí ela tem realmente essa dificuldade, né? Só que aí ela está bem, e agora ela vai resgatar isso, agradece o médium que ajudou. E é isso aí. Ainda tem outra dela, ainda tem outra comunicação dela. Você quer ler, João? A outra comunicação? Posso ler sim. Isso. Eu acho que. Desculpa. Pode ler tudo. Está dando eco. Essa última aqui, que começa com transmitida esta comunicação ao senhorá. Né? Tá. Transmitida esta comunicação ao senhorá, ele obteve, por sua vez, a que segue, que vem confirmar a anterior. Boa Julienne Marie, já que quereis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de que eu progrida na senda da nossa divina doutrina, tende a bondade de vos comunicardes comigo. Envidarei todos os esforços para tirar proveito dos vossos ensinamentos. Lembra-te, aí é a resposta, né? Lembra-te da recomendação que te vou fazer e dela jamais te afastes. Ser sempre caridoso, na medida de tuas possibilidades. Compreende a caridade suficientemente tal qual deve ser praticada em todas as posições da vida terrena. Não preciso, pois, vir dar-te um ensinamento a respeito. Serás tu mesmo o melhor juiz. Seguindo, contudo, a voz da consciência, que jamais te enganará quando a escutares sinceramente. Não te iludas quanto às missões que tens a cumprir na terra. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi muito penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes. Conforme eu confessei ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual todos os congregareis um dia. Esse dia não está tão longe quanto pensas. O Espiritismo marcha a passos de gigante. A despeito de tudo quanto se tem feito para o enteavar, marchai, pois, todos sem medo. Fervorosos adeptos da doutrina, e vossos esforços serão coroados de sucesso. Pouco vos importe o que disserem de vós. Colocai-vos acima de uma crítica irrisória, que cairá sobre os adversários do Espiritismo. Os orgulhosos.
Eles se julgam fortes e pensam abater-vos facilmente. Vós, meus bons amigos, ficai tranquilos e não temais vos medir com eles, pois são mais fáceis de vencer do que imaginais. Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade, enfim, lhes venha ofuscar os olhos. Esperai, eles irão, por sua vez, ajudar no coroamento do edifício. Julienne Marie. Aí vem um pequeno comentário. Este caso está cheio de ensinamentos para quem quer que medite as palavras deste espírito nessas duas comunicações. Todos os grandes princípios do espiritismo aí se acham reunidos. Desde a primeira, o espírito revela a sua superioridade pela linguagem, como a fada benfeitora. Vem proteger aquele que não a rejeitou em seus farrapos de miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão humilhados, os pequenos serão exaltados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não desprezei os pequenos, pois quem é pequeno neste mundo, talvez seja maior do que julgais. E aí, gente? Está na roda aí a conversa. Vamos lá? É o orgulho mesmo, né? Muito orgulhosa. Então, ela recomenda para nós, né? Tomar cuidado com o orgulho, porque esses que se julgam grandes serão humilhados, né? E os pequenos, ou seja, aqueles que são humildes, que são submissos à vontade de Deus, esses sim serão exaltados. E é isso aí, a gente se perde pelo orgulho, pelo egoísmo. É por aí que a gente se perde. Kardec fala que são os dois piores vícios, né? O orgulho e o egoísmo, eles são os pais de todos os vícios. É mesmo, né? E é difícil da gente erradicar, porque nós vivemos, como a gente estuda lá na Joana de Ângeles, nós vivemos muito em função do ego, né? Então, a gente deixa esse ego transbordar e o ego é orgulhoso. Ele tem amor, como se diz, amor próprio, porque amor próprio é orgulho. Não é amor de si, é amor próprio, que é orgulho. É diferente do amor a si mesmo, do amor de si mesmo. Aí, qualquer coisinha fere o nosso ego e nós já nos arvoramos, né? Em nos defender e arreliar com o outro, porque nós não admitimos, né? Aí você vai, a gente que está assim mais consciente, você vai sondar fundo, você fala, nossa, é o meu orgulho, né? Eu senti o meu orgulho ferido. Então, É verdade, né, Ana? É duro mesmo, né? E às vezes sobe no banquinho um pouquinho, fica o maioral. Não é assim? Exatamente. Nossa, meu Senhor Jesus. Então, infelizmente, nós ainda carregamos isso aí, né? Assim, de uma forma muito marcante, muito forte. Mas a gente pelo menos já sabe. Agora, precisa praticar, né? Combater isso na gente. Harmonizar, né? Porque não é... A Joana recomenda que a gente tem que harmonizar essas polaridades, orgulho, humildade, né? Egoísmo, altruísmo. Então, nós temos que saber harmonizar isso aí. E aí nós vamos fazer aquela ponte ego-self, né? Porque nós vamos identificar o nosso ego com o nosso self, e não deixar o ego predominar sobre o self. É o que nós fazemos. Nós deixamos o ego predominar sobre o espírito, essa nossa personalidade, e às vezes até assumimos até, é muito comum, Kardec fala, e acho que é Kardec mesmo que fala que, às vezes, nós assumimos nós ficamos vivendo assim uma vida dupla,
com esse ego e com os nossos outros egos de vidas anteriores, né? Nós assumimos, às vezes, aquela personalidade que foi mais marcante para nós, para o nosso ego, e a gente passa a viver daquela forma. Então, nós temos que prestar atenção em tudo isso, né? Eu estou trazendo isso do passado, então, deixa eu tomar tenência, prestar mais atenção e observar bem para ver onde que eu estou falhando, porque isso é autoconhecimento. E não tem outra maneira, né, de fugir disso, a não ser pelo autoconhecimento, assumindo a nossa responsabilidade de sermos orgulhosos, de sermos egoístas, porque geralmente a gente pensa primeiro na gente mesmo, né? Em segundo lugar, ainda se tiver espaço na gente outra vez. A gente outra vez. É interessante, né? É, É forte em todos nós, né, gente? Em todos nós. é o ego, né? O ego, egoísmo. É. Mas É o mundo do ego. você está falando, nós já estamos estudando, e às vezes quando nós temos algumas atitudes assim, parece que bate um sininho lá, fala, opa, Marlene, agora você foi orgulhosa, prepotente, e a gente tem que aceitar, aí não é que eu fui mesmo, né? Deixa eu corrigir isso aqui, né? Aí, de repente, a gente escorrega outra vez. Ah, sim. Cai na armadilha. Essa outra história do Max, ele vai falar mais ou menos isso que você está falando, Ana. Interessante, porque ele vai se lembrar, assim, não é que ele se lembra, mas quando ele dorme, é claro, a gente sabe que quando nós dormimos tem um certo desdobramento. Aí ele vai lembrar, assim, fica com aquela da existência passada em que ele era poderoso. Ai, É muito às interessante. vezes a gente deixa essa preponderar. Principalmente se nas passadas nós tivemos algum destaque no aspecto social, né? Social, porque se o destaque fosse moral, não teria problema nenhum. Mas social, e depois você vem sem esse destaque, você vem, como diz, escondidinho lá no final da fila, mas deve doer mesmo, hein? Mas eu já fui rico. Eu já fui grande, né? Eu já fui grande. Agora eu assumi o compromisso de ser pequeno, mas eu chego aqui e esqueço. E vem aquela personalidade forte do passado e começa a atuar. Então, nós somos obsessores de nós mesmos. E é verdade, somos obsessores de nós mesmos. Definiu bem. Quer falar, Verinha? Ou você acha que está tudo errado? Então, assim, pela história dela e tudo mais, o que eu notei, que ela teve humildade, né? O que ficou forte ali. Ela teve a humildade de nos orientar. Então, é isso aí. Ela aprendeu e ainda quis dividir conosco, né? Com certeza. Bobo da gente que não presta atenção. É. E aí, Vitor, quer falar alguma coisa? Maria? Eu queria dizer que esse sofrimento moral de admitir que ela foi em outra vida, que ela teve uma situação melhor, uma situação de maior fartura e agora sofre, sabe que sofre e por isso tá esse desapego, sabe, à outra existência, já é uma prova de uma certa evolução moral, porque a gente viu alguns capítulos atrás do livro, a gente estava estudando a rainha de Old, né? Ela realmente não desapegava da encarnação que ela for. Ela eu não sei se eu não me lembro ao certo, mas ela teve muitas encarnações, mas ela só se apegou naquela que era a última, que foi aquela foi rainha. Então, assim, esse desapego mesmo às encarnações assim passadas já
E, assim, só dela reconhecer já é uma revolução moral, né? É até legal ter esse paralelo com a outra que não queria desapegar de jeito nenhum da vida mais abastada. É. Você me fez lembrar daquela lição do Evangelho, aquele item, uma rainha de França, né? Que ela fala que rainha fui entre os homens e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas ó ilusão, né? Porque chegando lá, por quem que ela foi recebida? Pelo que era subalterno dela. Então, por aí a gente vê, né? Onde é que está o humilhado? Aquele que foi humilhado, hoje exaltado, olha lá. Porque ele que foi receber ela. É verdade. E ela teve que pedir vênia para ele ainda, sendo que era ele que pedia vênia para ela. Que coisa, né, gente? Nós temos que pôr isso na nossa cabeça mesmo. Não tem gente melhor, nem pior, nem nada, né? É. Claro, cada um está num momento evolutivo, isso a gente sabe, não resta dúvida, né? Uns estão na frente, outros não, mas isso não nos dá o direito de querer julgar ninguém, né? Ninguém. E quando a gente... Ontem eu fui ao banco, era de manhã. Hoje a gente fica inseguro, né? Em todo lugar que você vai. E eu entrei lá no lugar dos idosos, e a hora que eu fui entrando, eu vi que tinha um mendigo sentado. Você viu que ele devia ter dormido lá, porque eu fui cedo, estava com cobertor, e ele gesticulava, ele falava algumas coisas que, assim, eu não ouvia, né? Não sei se ele falava com outra pessoa, se estava falando sozinho. Aí gente, é engraçado, né? A ignorância é tanta, e a soberba, né? Tive, assim, medo. Aí eu falei assim, meu Senhor, não, ele é um irmão meu. Essa criatura é filha de Deus, igual eu e o irmão. Não vou ter medo, não, né? Que Jesus o abençoe. Olha a situação dele, coitado. Falei, de certo, dormiu aqui, né? Chove, faz frio. Mas já peguei um trocado, porque pensei, ele vai pedir. Bom, aí eu desci, cumprimentei e entrei no banco. A hora que eu saí, ele não me pediu nada, gente. Eu quis dar, depois eu falei assim, não, ele não pediu, né? Ele não pediu. Eu acho que se eu for dar alguma coisa, é até uma afronta, né? Ele não pediu. E aquilo me incomodou, sabe? Assim, por mim, né? Não por ele. Eu falei, olha como que a gente ainda é encrencado, né? É isso que eu ia falar, quando a gente vê um mendigo assim, a gente tem que lembrar disso aqui, né? É. Porque, às vezes, ele pediu para vir naquela... Não que a gente não vai ajudar, não é por aí. Né? Não A é sociedade tem que ajudar. É. Mas você vê que não adianta. Eles põem casa para eles tomarem banho, a prefeitura, eles não vão, eles se recusam a dormir, eles querem ficar naquela vida de rua. É muito interessante. É eles que falam mesmo isso. Eu não quero sair daqui, né? E alguém lá no centro contou isso mesmo, de uma família que estava em situação de rua, morando, quiseram ajudar, eles não quiseram. Porque às vezes eles não querem ser institucionalizados, né? Porque aí eles vão ter que ter regras, né? Mas às vezes é por assim, própria ignorância do espírito, e às vezes por um projeto reencarnatório Também. e culminava com essa mendicância. É verdade. Nós temos mesmo que orar, né? Claro, naquilo que a gente puder ajudar, nós temos obrigação de ajudar. E entender isso, né, Ana? Igual você falou, nós estamos estudando aqui todos os casos, esse outro vai contar a mesma coisa. São espíritos que vieram nessa situação para aprendizado. Para aprendizado, né? Então, vamos ler o do Max. O Max, o mendigo. Num vilarejo, eu começo a ler, depois se alguém quiser ajudar, esse é bem grandinho.
Num vilarejo da Baviera, lá pelo ano de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Desde quase meio século, acabrunhado por enfermidades que o impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outros recursos senão a caridade pública, que dissimulava indo vender nas fazendas e nos castelos almanaques e objetos miúdos. Tinham-lhe dado a alcunha de Conde Max, e as crianças só o chamavam Senhor Conde, com o que sorria sem se melindrar. Por que esse título? Ninguém saberia dizer, já era hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com seus andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde era hospedado na cavalariça, pois não tinha domicílio. Ele lhe disse: obrigado por vos terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou eu, alma caridosa que vos interessais pelo infeliz mendigo? Vou satisfazer-vos. Será para todos uma grande instrução. Relatou-lhe, então, o seguinte, mais ou menos nesses termos. Olha que interessante aqui, antes de saber a vidinha dele antes. Ele era um mendigo chique, né? Ele era tão elegante que eles chamavam ele de conde, né? Ele era refinado. Era refinado. Era refinado. E tem mendigos assim, gente. Eu acho que todo mundo já viu. Eles, né, assim... Tem gente que até fala, pobre e quer ser metido. Gente, não é isso. É porque ele já tem isso, né? Ele já conquistou essa fineza, esse requinte, vamos dizer assim, né? Agora ele vai contar a história dele, que a gente acha que o pobre não pode ser refinado, nem ter vontade, porque às vezes a gente pensa assim, né? E não é, né? Olha, como que essas... Nossa, eu estou achando essas lições tão interessantes. É igual você falou, né? Lá vem ele querer dar uma de bom, né? Vamos ver o que ele vai contar. Há um século e meio, olha, 150 anos, né? Aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor desta região, mas frívolo, orgulhoso e envaidecido de minha nobreza. Minha imensa fortuna só servia aos meus prazeres e mal dava para os meus gastos, porque eu era jogador, debochado e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que julgava criados para o meu uso como animais da fazenda, eram oprimidos e maltratados para subvencionar as minhas prodigalidades. Eu ficava surdo às suas lamentações, como a de todos os infelizes. E, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir aos meus caprichos. Ele ainda achava que os outros tinham que achar bonito. Morri em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter passado por nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir, de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizardos do mundo. Ele ainda não teve sofrimento, né, naquela vida de riqueza. Minha posição me valeu funerais suntuosos. Os estroinas aqui, os levianos, né, do mundo, não, os estroinas lamentavam em mim o faustoso Senhor, mas nem uma lágrima caiu em minha tumba, nem uma prece do coração foi dirigida a Deus em meu benefício. E minha memória foi maldita por todos aqueles cuja miséria eu tinha gravado. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes. Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos que me pareciam uma eternidade.
E a morte de cada uma das minhas vítimas era uma nova figura ameaçadora ou irônica que surgia diante de mim a me perseguir sem trégua e sem que eu pudesse encontrar um canto escuro para me subtrair à sua vista. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, me fugiam e pareciam dizer com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh, como eu teria pago caro um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede causticante que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que havia semeado a mancheias na terra não havia produzido uma única bênção. Nem uma só, entendeis, minha filha? Olha, gente, como que a história dele foi triste. Enquanto ele tinha essa encarnação de riqueza, estava tudo lindo. Ele gastava riqueza com os amigos, aí todo mundo bajulava. Ele exigia dos subalternos, eles obrigados também a bajular. Ele não ficou doente, ele desencarnou normal, até aí tudo bem, né? Teve uma vida, vamos dizer, tranquila. Quando ele desencarna, nenhuma prece. Gente, nesse livro a gente tem aprendido tanto o valor da prece, né? Tanto valor da prece. Nós precisamos orar mesmo, né? Por todos, né? Não importa quem seja. E olha aqui, o coitado não tinha uma prece. E o pessoal achava até bom, né? E na medida que cada um daqueles que ele feriu vai desencarnando, aquilo era uma tortura para ele, né? Como, nossa Senhora, é muito triste isso. Não dá nem para a gente imaginar. Às vezes nós já até passamos por isso, né, gente? Senhor Jesus. Mas... Então, ele fala isso para a menina, né? Ele se apresentou para a menina. Então, vamos continuar aqui. Enfim, acabrunhado pela fadiga, esgotado como um viajor extenuado, que não vê o termo de sua rota, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Olha, ele ora, né? Vamos ver, quer ver a hora que ele ora? Nem orou, hein? Só fez uma frase. Então, uma voz, a primeira que ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando quiseres. Que devo fazer, grande Deus? Respondi: dizei, eu me submeto a tudo. É preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles a quem humilhaste. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável, Senhor. Olha que preciosidade aqui, hein? O Espírito fala para ele: pede para aqueles que você ofendeu orar por você, porque a prece deles tem mais valor. Porque eles estavam perdoando. Olha que maravilha, gente, isso aqui. Nossa Senhora. Puxa vida. Eu ensino isso para ele, né? Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, aos meus servos que estavam à minha frente, cujas fisionomias cada vez mais benevolentes acabaram por desaparecer. Foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. Em seguida, a voz me disse: príncipe, e eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servo dos teus servos, se tal for a vossa vontade. Olha que maravilha, hein? E você vê, gente, não custou muito, né, amigos? Custou uma prece só. E o pedido dele para aqueles que ele ofendeu. Isso vale para a gente, né? A hora que a gente chegar na espiritualidade, for descobrindo as nossas encrencas maiores do nosso passado, vamos pedir a Deus e pedir perdão, né? Por aqueles que a gente ofendeu. A gente lê numa das obras de André Luiz
que enquanto, eu não me lembro qual delas, mas eu quero falar em todas, enquanto o espírito não lembra de Deus, ele está naquele sofrimento, está naquela sombra, enquanto ele não lembra de Deus, ele não é socorrido. E aí, aqui também, olha aí, prova, né, que é isso mesmo. Então, a gente tem que lembrar de Deus, tem que ter fé, tem que estar, enquanto encarnado, constantemente pedindo, né? Porque aí vira um hábito. Verdade, né, Ana? A gente tem que fazer um hábito, né? Fazer disso um hábito. Nossa, eu achei tão bonito isso aqui. E aí você chega de lá, aquilo, você já lembra de Deus e já é socorrido logo. E não vai dar trabalho, né, Ana? É. Já logo, se Deus quiser, a gente se recupera. Uma vez eu fiz um curso com aquela Eudósia Acunha. Ela veio dar um curso, eu não lembro do que, nem lembro do que mais. Eu acho que então nós assistimos mesmo. Foi lá na Unifran? Foi. Eu tinha um livro dela até esses dias, Ana. Aí né? eu falei, vou dar esse livro lá para o Arte Vida, que ela é ligada à arte, né? Aí eu dei para eles. Aí ela falou, eu não esqueço disso, ela falou, gente, vamos nos doutrinar aqui, para não chegar de lá e ter que ser doutrinado depois. Doutrina aqui, faz a doutrinação aqui, eu não esqueço disso. E é mesmo, né? Vamos nos doutrinar aqui, porque depois morre, não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho, né, Ana? Não precisa ficar baixando em centro para dar trabalho para os médicos. Para a velhinha doutrinar. Né, velhinha? É verdade. Eu não lembrava disso, não, mas eu participei desse curso também. Aqui, ó, vamos ver mais um pouco. Gente, alguns anos mais tarde, nasci de novo. Ó, agora ele vai renascer. Mas desta vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu ainda era criança e fiquei só no mundo, sem apoio. Ganhei a vida como pude. Ora como trabalhador braçal, ora como servente de fazenda, mas sempre honestamente, porque desta vez acreditava em Deus. Ó, isso que a Ana Luísa falou. Ó, bastou ele falar uma vez com sinceridade, né? Ficou já impregnado isso nele. Com a idade de 40 anos, uma moléstia me paralisou todos os membros e vi-me forçada a mendigar durante mais de 50 anos nestas mesmas terras que outrora tinham sido minhas e onde, por amarga ironia, me tinham apelidado de Senhor Conde. Feliz, muitas vezes, por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. Olha lá, é aqui que eu quero falar aquilo que a Ana falou. Ele vai encontrar abrigo na estrebaria do castelo que era dele. Olha para vocês verem. Como que é, hein? Muitas vezes... já li. E no meu sonho, aquilo que eu falei, e no meu sonho eu me deleitava em percorrer este mesmo castelo, onde reinara como déspota. Quantas vezes em meus sonhos me revi em meio à minha antiga fortuna. Tais visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de pesar. Mas jamais um lamento escapou de minha boca. E quando Deus se dignou chamar-me, eu o louvei por ter me dado coragem de sofrer sem murmurar essa longa e penosa prova, cuja recompensa hoje recebo. E vós, minha filha, eu vos abençoo por terdes orado por mim. Acho que foi a única que orou por ele, né? Recomendamos esse caso aos que advogam que os homens não teriam mais freio se não tivessem diante de si o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como do pai Max é menos eficaz para deter na via do mal que as torturas sem fim nas quais ninguém mais acredita.
Olha que história bonita também. É aquilo que você falou, né? Na hora que você falou, eu lembrei que eu tinha lido aqui. Quando ele dorme, ele sabia que ele tinha sido rico, que ele tinha sido o dono do castelo. Aí ele acordava com aquela nostalgia, mas só que ele venceu, né? Porque ele poderia ter se perturbado, ter ficado revoltado, mas não. Ele enfrentava, né? É. Gente, a lei de Deus é magnífica mesmo, né? É magnífica, Ela é muito justa, né? é justa. Ela é muito justa. E boa, né? E boa, você vê. Se você for ver, logo que a gente se mostra humilde e tudo, Deus nos acolhe, né? E não é que Ele quer que a gente seja humilde e fique exigindo isso. Não é. É porque, na medida que eu fico humilde, eu aceito, né? Eu aceito, e na medida que eu fico humilde, eu me identifico com Deus, porque Deus é humilde. Ele não é, ele tem todo esse poder, mas, bom, dar qualidades a Deus é até meio antropomórfico, mas é uma identificação, né? É uma identificação. É verdade. É pura caridade, né? Bondade infinita. Tá gostando, Maria? Maria, tá gostando? Tá fechado o seu microfone. Estou gostando, sim, Marlene, estou adorando. Bonitas essas histórias, né, Maria? Nossa, eu estou encantada. Só de orelha que a gente está levando, né? De orelha para nós todos. A gente, a brincadeira, o negócio é sério, né? A gente tem que... Pode falar, pode terminar. A gente tem que levar muito a sério e saber que tudo vem da gente, né? É verdade. Verinha vai falar também. Vamos ver o que a Verinha vai contribuir. Não, aqui traz, assim, muito forte a necessidade da harmonização com a gente mesmo e com o ambiente em que a gente vive. É isso aí. E que a gente possa ser sábio como esses espíritos, né? Que aprenderam já na segunda encarnação, que a gente não fique penando. Eles já têm que aprender muito, né? Aluno que não aprende, infelizmente, tem que repetir a lição. É verdade, João. Mas é sempre ensinado com muito amor, né? Ele nunca deixa de tentar nos ensinar, né? A gente que não aprende, na maioria das vezes. Pode falar, Maria. A gente também, né, não pode deixar escapar essa oportunidade, né, da gente ser espírita, né? A gente está nesse caminho, a gente tem esses ensinamentos tão, né, importantes para nós, né? E a gente tem que pensar assim, somos felizes, né? Porque a gente chegar nesse ponto de saber tudo, essa oportunidade da gente melhorar, então a gente não deve deixar nem passar a oportunidade, né, da gente melhorar, né? Ser mais humilde, né? É verdade. E pedir a Deus também, né, que nos ajude, nos dê força para a gente enxergar, né, os nossos próprios defeitos, nossas próprias falhas, né? Não enxergar só do outro, né? Mas da gente mesmo, né? Eu acho. Que a gente é bom para enxergar dos outros, né? Mas quando chega para Você lembrou muito bem, pedir forças. A gente tem que pedir a Deus, a gente só tem que pedir força, mais nada. Não adianta estar pedanchando aquilo que você não tem merecimento ainda, né? Então, é só pedir força para suportar, né? Tudo que nós semeamos, nós vamos ter que colher. Então, vamos pedir força, porque a colheita, às vezes, é cruel. Às vezes, ela é bem danosa, bem trabalhosa, né? E é isso aí, a gente pedindo força, a gente tem. É, isso mesmo, né, Ana?
Porque, às vezes, a gente quer pedir que tire a prova de nós, né? Ou a expiação, enfim, a dificuldade, a dor. Mas se veio, gente, é porque nós mesmos que... Nós necessitamos, se vem, porque necessita, né? Então, vamos pedir força, porque realmente às vezes é difícil, É né? igual essa dor aqui que eu tive, né? Que ainda tenho, mas bem suave. E o que eu pedia? Porque não adiantava eu pedir para tirar aquela dor de mim. Não adiantava, porque não saía. Mas aí o que eu pedia? Força para suportar aquela dor, né? E é o que a gente tem que fazer em todos os momentos difíceis que a gente estiver passando, a gente tem que pedir força a Deus. Porque se a gente está passando é porque necessita. Você tem necessidade de passar. Porque aquilo que você necessita não vai bater na porta do outro, não, é na sua mesmo. É verdade. E ninguém fica, como diz, sem chumbo, né? Cada um tem a sua dificuldade, o seu empecilho, a sua dor, porque todos nós necessitamos disso, gente, porque enquanto está tudo certinho na nossa vida, vamos e venhamos. A gente fica bem folgado, né? Ainda acha que está tudo certo, né? Ai, Deus me ajuda. Não é assim, né? Eu gosto de falar tudo que vai na porta da casa do outro, eu posso saber, pode vir na minha, né? Porque se nós estamos aqui juntos, nessa encarnação, todos nós, se for ver, do mesmo nível, igual o João falou, é igual uma sala de aula. Tem alunos mais adiantados, tem alunos mais rebeldes, tem alunos com mais dificuldade, mas se for ver, está quase todo mundo no mesmo nível, né? Um sobrepõe ali, mas o outro não. Em contrapartida, aquele que sobrepõe em algum aspecto, ele não tem outro que aquele tem. Então, somos nós aqui na Terra. Não adianta falar assim, ah, não, aconteceu com a Verinha, mas comigo não, né? Porque a Verinha é isso e aquilo, lá com a Ana, não, imagina. Não, gente, não é assim, né? Não é assim. Então, nós temos que ter força. Assim. É. Hoje eu recebi uma mensagem bonita, quer ver? Fala sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. E a justiça, colher exatamente o que você plantou. Ai, que beleza. Nós somos livres para plantar, para fazer nossas escolhas, escolher a semente que você quer, mas depois, por justiça divina, você tem que colher aquilo que você plantou. Achei tão bonito. É lindo mesmo. Aí quem vai colher não vai ser o outro, né? Se fui eu que plantei, quem vai colher não vai ser a Maria, não vai ser a Vera, não vai ser o João, não vai ser a Ana, tem que ser a Marlene, né? Mãe. Porque é lei, né? É lei. Não é que Deus está castigando nem nada. Deus não castiga. É lei. É lei, é a lei de Deus. Então, nossa, eu estou achando assim, eu já falei toda vez, eu estou repetindo. Esse livro está maravilhoso. E essas lições aqui, por último, então, nossa, tão bonitas, né? Assim, com tanto ensinamento, né? Muito ensinamento para nós. A gente precisava até estudar outra vez ele. Repetir. Uai, aí vocês vão pensando, se vocês acharem que depois a gente deve repetir, a gente repete. Porque, gente, estudo é isso, é repetir. Uai, começar tudo outra vez e ver direitinho. Isso, que aí o né? nível é outro, né? A gente É. vai estar um pouquinho mais adiantado. Eu topo. Ainda tem um tantinho, mas está quase para acabar. Ó. Logo a gente acaba. É 3 anos. 3 anos esse estudo deu frutos ótimos. Mas eu vou te falar assim, esse livro eu nunca tinha estudado desse jeito. Eu lia, mas estudado assim, não. Eu li
pegava assim, eu já li ele inteirinho, mas depois eu pegava só alguma a coisa que me interessava, assim, né? Mas agora, estudar assim, sistematicamente, eu do fazia começo ao fim, eu acho que a gente devia repetir, sei lá, quem sabe. Mas seria muito bom, porque ele é muito precioso. muito precioso. E é um livro pouco estudado, né? No Pouco meio, estudado, falando por mim mesmo. Agora a verdade. gente pode dizer que nós estudamos, mas você vê que ele é pouco estudado nas casas. O que você acha, Vera, de repetir? A Vera vai falar. Então, porque eu anoto a lápis cada dia que a gente estuda, a data. E a primeira data que eu anotei aqui foi 30/10/2020. Eu não peguei o comecinho do livro. Você não pegou o comecinho porque a gente estava no presencial, o João Vitor lembra. Entendi. Então, Não. 30/10 a gente já estava online. 30/10/2020. Então, mas é isso que eu estou dizendo, João. Sim. Ela não ia no presencial. Sim. Entendeu? Você lembra quem ia? Era você, tinha um outro rapaz. O Vitor Hugo. O Vitor Hugo. O Grimosari e a esposa. O Gerson. Isso. Então, é um motivo a mais para a gente recomeçar. Porque aí a Verinha não estava conosco, nem a Ana, nem a Maria. Eu topo. Eu também. Então pronto. Quem sabe apareçam novos estudiosos, né? É verdade. Vai aparecendo, sim. No Joana de Anjos, você viu como está cada dia para entrar numa pessoa nova? Hoje eu encontrei com uma moça, Ana, você conhece a filha da Lenita, a Carla? Ela chegou aí no presencial conosco, lá no Luz e Amor. Você se lembra, Ana? Pode ser que quando ela foi, você não estava. Aí hoje, a Carla, filha da Lenita. Carla, eu sei, nossa. Você lembra, né? Ela ficou entusiasmada porque ela me perguntou e eu falei, não, nós estamos ainda. Aí, a hora que eu falei que era online, ela achou melhor ainda. Vai entrar. Tá vendo? Esses estudos assim, gente, eu não vejo problema de ser online. Não vejo nem eu. problema. É até melhor. É, até melhor. Porque cada um está na sua casa. À vontade. Você quer falar alguma coisa, Verinha? Ou estava aberto porque você já tinha pedido antes, né? E aí, Maria, você vai continuar conosco, né? Eu comecei atrasada. Então, para mim, isso é importante. Para todos nós. Então chegou a nossa hora aí. Pronto. Vamos encerrar, né?